Evangelho de hoje é de Marcos 2, versículos 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perde-se o vinho e os odres. Mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, comentário ao Evangelho. Então, nesse relato de hoje, nós vimos aqui uma situação entre os seguidores de João Batista e os seguidores de Jesus. O texto diz que os seguidores de João Batista e os fariseus faziam jejum, estavam jejuando, enquanto os discípulos de Jesus não. Então entramos aqui no assunto sobre o jejum, o valor do jejum, sobretudo com base bíblica, né? com base nessa referência. O jejum tem um sentido de disciplina pessoal. Então, primeiro, para se disciplinar, para poder ter domínio sobre si mesmo. Depois também tem o sentido da comunhão com o sacrifício de Cristo, que é a questão sacrificial, né? Nós nos unimos numa atitude de penitência e sacrifício, mas também o jejum tem essa função de nos colocar em solidariedade com quem está em situação de privação. Por exemplo, a gente sente fome quando jejua, e aí a gente entende, pelo menos de maneira bem assim, distante, né? O que é a fome no mundo, o que é a fome na vida concreta de muitas pessoas. Então, os discípulos de Jesus, naquele momento, não estavam jejuando porque estavam com uma outra vivência, com uma outra perspectiva de vida. Jesus estava em plena atividade missionária, pregando e anunciando a proximidade da chegada do reino de Deus, do reinado de Deus. Jesus falava sobre o perdão, falava sobre a restauração da aliança, falava da alegria que tudo isso poderia causar. Então, a alegria dessa pregação de Jesus contrasta com a questão da penitência austera que os discípulos de João estavam vivenciando. Então, nenhum nem outro está errado, apenas são momentos diferentes de uma experiência, de uma caminhada de vida. E nas bodas de Caná fica muito claro isso. Tem o momento da festa, tem o momento da alegria, tem o momento do vinho, tem o momento do banquete, né? E por isso, então, há momento para cada coisa. Na ausência de Jesus, então, haveria lugar para o jejum. Mas esse mesmo jejum tem de ter relação com esse tempo novo que começou em Jesus. Então, quem jejua como cristão, leve em consideração também este tempo novo que Jesus inaugurou. Ou seja, nós cremos que Deus é aquele que virá restaurar todas as coisas em Cristo. E isso por si só já é motivo de alegria. Então o jejum não pode ser vivido apenas como uma prática de autossacrifício, que às vezes as pessoas passam essa imagem: eu estou jejuando, né? E aí fazem cara de que estão sofrendo. Não, o jejum deve ser uma oferta alegre, né? Somando com tudo isso que nós já dissemos, né? O jejum tem que ser uma oferta de um sacrifício alegre, um sacrifício de louvor. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é esse noivo que está no meio de nós e causa alegria ao nosso coração. Vem nos dar o discernimento dos espíritos para sabermos quando utilizar essa ferramenta tão importante que é o jejum. Vem, Espírito Santo, nos iluminar, nos dar o discernimento para que em tudo o que fizermos façamos conforme a vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém.